Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã eu trago algum tema aqui para nós debatermos, falarmos mais a respeito. Então faço vários raciocínios clínicos sobre patologias, discussões de casos clínicos, tudo isso visando levar o melhor conteúdo para vocês conseguirem ter os melhores resultados com a acupuntura nos seus pacientes, em especial tratando as emoções dos seus pacientes. E hoje, eu quero falar sobre um tema de uma relevância muito grande, que é uma das questões que eu recebo muito questionamento, que é a respeito de tonificação e sedação. Ah, professor, esse ponto aí que você recomendou, você faz em tonificação ou sedação, e aí como fazer? Eu tonifico, eu cedo, e hoje eu vou abrir aqui para vocês, na nossa melhor aula do Café com Acupuntura, para desmistificar todo esse problema aí de tonificação e sedação. Vamos juntos? Vamos falar sobre tonificação e sedação, como eu utilizo, da forma como eu utilizo e como tenho os melhores resultados? Então vamos lá. Vou fixar aqui o tema, tá? E nós vamos bater um papo a respeito de tonificação e sedação. Sejam todos muito bem-vindos, a galera em peso aí, ó. Evana, Valéria Caruso, grande Valéria, Rafaela Ferraz, Helenita, show de bola. Vanúcia, uma galera boa aí, tá? A Cris tá aí, sejam todos muito bem-vindos. Niliane, é incrível ter a participação de cada um de vocês aqui no Café com Acupuntura. Esse programa Café com Acupuntura só acontece por conta que eu tenho vocês aí para me escutar, tá? Marília, Heloísa, Laurinda, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá então. Então vamos falar sobre tonificação e sedação, tá? É uma das questões muito complexas, que quando a gente vai falar sobre tonificação e sedação, meridiano de energia, usa-se muito falar das formas de tonificação, dos métodos de sedação, tá? Então, como, nós devemos utilizar isso, Então, na regra geral, existem algumas características que eu não utilizo, tá? Mas que tem muita relevância, os livros trazem isso de uma maneira muito ímpar, tá? Que é justamente fazer, se nós temos um meridiano, que vai, por exemplo, da cabeça aos pés, por exemplo, o meridiano da bexiga, da cabeça e vai até os pés, diz-se que se você quiser tonificar, você vai colocar a agulha em 45 graus, indo em direção ao meridiano, que é como se a energia viesse, tá? E entrasse no sentido do meridiano. Então, é uma das formas de tonificação e sedação mais utilizado, tá? Outra forma de sedação seria usar a agulha contra o meridiano, porque a energia do meridiano vem aqui e ela extravasa, se perdendo quando você utiliza a agulha contra o meridiano. Então, tonificação e sedação, tá? Existem outras formas, como fazer a puntura durante a inspiração ou durante a expiração. Também, nós temos inspiração versus expiração. Também métodos de tonificação e sedação. Rotações no sentido horário e no sentido anti-horário. Também métodos de tonificação e sedação, tá? Se você roda a agulha para o sentido horário, você está tonificando. Se você roda no sentido anti-horário, você está sedando, tá? Existem também outros métodos de tonificação e sedação, tá? Inclusive, essa outra técnica que eu vou falar aqui agora, eu aprendi com uma professora nativa,
tá? Eu aprendi com uma professora nativa de algumas formas que eles utilizam em cidades do interior na China, tá? Que eu vou falar aqui para vocês, tá? Ó, quando uso laser, aplico laser, nesse caso será sempre a 90 graus, laser sempre a 90 graus, porque o laser ele precisa da incidência para não ter refração dos feixes de fótons. Tá? Então, laser sempre a 90 graus. O uso de tonificação e sedação com laser vai depender da quantidade de energia. Tá? Então, geralmente 2 joules você está tonificando e acima de 6 joules você está sedando, 4 joules eles falam que está normalizando. Tá? Então, é dessa forma. Então, com essa professora nativa, eu aprendi que existem camadas para nós fazermos, tá, a puntura. Então aqui nós temos a pele, e se você quiser tonificar, isso aqui é interessante, porque eu só vi essa professora falando sobre esse método de tonificação, nunca tinha visto dessa forma, tá? Nós temos 3 camadas aqui, uma superficial, uma mediana e uma profunda, tá? E você vai fazer então o agulhamento superficial. Se você quiser tonificar, faz o agulhamento superficial, você vai fazer 7 movimentos, tá? 7 movimentos na linha superficial, depois você aprofunda a agulha, faz mais 7 movimentos de pistoneamento na parte média, e depois você chega na parte profunda e faz mais 7 agulhamentos. Tá? 7 movimentos. Tá? E eles falam que você tem que fazer esse agulhamento 7 vezes em cada camada e retirar rápido. Retirar rápido. Por quê? Porque dessa forma você está tonificando. Eles falam até que se você fazer essa técnica, você vai sentir como se fosse um calor no ponto. Tá? Eu fiz em mim e não senti muito essa questão do calor. Tá? Mas é algo que já os chineses usam principalmente em algumas províncias da China, tá? E se você quiser fazer sedação, você vai fazer o seguinte: nas mesmas 3 camadas você vai fazer 7 movimentos, só que você vai começar na camada mais superficial, tá? Então você vai fazer o agulhamento ali, depois você vem 7 vezes na camada média, depois 7 vezes na camada superficial e retira, e aprofunda a agulha e retira lentamente. Isso aqui eles falam que você vai sentir uma região mais fria ali no ponto. Tá? Então são métodos de tonificação e sedação, e isso varia muito de cada região da China, de cada autor, de cada profissional. Tá? Eu particularmente não utilizo nenhuma dessas formas aqui, ó. Eu não utilizo nenhuma dessas formas. Tá? De tonificação e sedação. Então por isso que às vezes causa muito confusão, porque a minha forma de agulhamento, tá, é sempre a 90 graus, fazendo movimentos de pistoneamento e rotação, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Tá? Então, eu faço o agulhamento, tá? Faço uma rotação e um leve pistoneamento para buscar o Deti. A partir do momento que eu encontrei o Deti, eu já tenho a estimulação do sistema nervoso periférico. Tá? Então já não mexo mais na agulha, não fico fazendo estímulos ou colocando em sentido horário, sentido anti-horário, fazendo rotação durante a inspiração ou expiração do paciente. Tá? Então essa é a forma como eu utilizo. Tá? Então eu utilizo desta forma aqui, todos os pontos sempre a 90 graus. Tá? E como então, professor, você faz tonificação e sedação? Como que você faz tonificação e sedação? A forma como eu vejo mais resultados de tonificar ou sedar, né, um elemento é através dos pontos Shu antigos. Então, para essa aula ficar ainda mais completa, eu vou falar de padrões de desequilíbrios para nós entendermos a respeito de cada um desses processos e como eu faço. Tá? E como eu faço. Então, olha que interessante. Nós temos aqui o elemento fogo, o elemento terra, o elemento madeira, o elemento metal, o elemento água, o elemento madeira.
Perfeito? Temos aqui os 5 elementos. E para nós entendermos como eu faço tonificação e sedação, que é pelos pontos Shu antigos, tá? Ou também conhecido como ponto Vu Shu antigos, né? Que Vu significa 5. 5 pontos Shu antigos, que são os pontos lá que tem relação, né, com as questões energéticas, por exemplo, as questões de nascente, manancial, rio, riacho, né, e mar, né, fazendo uma tradução mais voltada para o sistema didático aqui nosso, né, mas os chineses chamam de pontos Yong, Yu, pontos Ho, pontos Qin, pontos Qing, tá? Inclusive com essa professora nativa, né, que eu tive um semestre de aulas com ela aqui em Goiânia, ela até tem uma nomenclatura um pouco diferente, tá? Então, uma nomenclatura um pouco diferente, a pronúncia um pouco diferente, mas a ideia, a princípio, ela é a mesma, tá? Então, para nós entendermos isso aqui, como eu utilizo, eu vou trazer aqui os padrões de desequilíbrios. Os padrões de desequilíbrios. Então, quais são os padrões de desequilíbrios de cada um dos elementos? Então, o elemento fogo, ele tem energia Yang. Energia Yang, quando se acende, gera calor. Então, o excesso de calor, né? O excesso de calor é um dos padrões de desequilíbrios do elemento fogo, tá? Show? Você diz que insere a agulha a 90 graus e faz rotação horária e anti-horária até encontrar o quê? O DT, tá? Que é aquela sensação de que você acertou o ponto. A sensação de DT, ela pode vir com uma sensação de membro mais pesado, uma sensação de leve choque, de formigamento, né? De irradiação de um leve choque no trajeto do meridiano, tá? Então são sensações, elas são únicas, né? Cada paciente sente uma sensação diferente, mas a sensação de DT é a sensação de que você realmente acertou o ponto de acupuntura, tá? Então, o padrão de desequilíbrio do fogo é o excesso de calor, o padrão de desequilíbrio do elemento terra é a estagnação de Qi, né? Estagnação de Qi. O desequilíbrio do metal é a deficiência da energia Yang. Tá? O padrão de desequilíbrio do elemento fogo é a insuficiência da essência, né? Do Jin Qi. E da madeira, a irregularidade, que pode ser tanto de Qi quanto de Shui. Então nós temos padrões de desequilíbrios, tá? E nós vamos avaliar esses padrões de desequilíbrios nos nossos pacientes. Por exemplo, nós atendemos algum paciente, esse paciente ele nunca vai apresentar um único padrão de desequilíbrio, né? Geralmente ele vai apresentar 2, 3 ou até 5 padrões de desequilíbrios. Então a associação desses padrões de desequilíbrios é que torna cada vez mais complexo, né, o nosso tratamento, a busca pelo reequilíbrio dessas patologias. Por quê? Porque além de todos esses padrões de desequilíbrios, nós temos 2 leis, né, que geram, né, que coordenam os 5 movimentos, que é a lei de geração, onde um elemento ele é capaz de gerar o outro, e a lei de dominância, né, que é o princípio que nós vamos utilizar aqui para fazer essa base de tratamento de tonificação e sedação. Tá? Então, a água gerando fogo, e a lei de dominância. A água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira entra com as suas raízes na terra, dominando a terra, e a terra segura a água, né, com o seu barranco. Então, lei de geração, lei de dominância. Tá? Então, agora nós temos alguns princípios de tratamento que nós podemos trazer aqui para ficar ainda mais completa a nossa aula. Tá? Então, toda vez que nós temos, né, uma deficiência ou um desequilíbrio no órgão, tá? O elemento antecessor, ele aumenta a energia do filho. Né? A mãe aumenta a energia do filho, a mãe amamenta o filho. Então, se você tem um desequilíbrio do fogo, tá, você pode usar o elemento madeira para tonificar o fogo. Mas se você tem um excesso de fogo, você pode usar a terra para diminuir a energia do fogo.
tá? Então esses são os padrões de desequilíbrios. Então, toda vez que você pegar um desequilíbrio agudo, você vai ter preferência na lei de geração. A lei de geração. Agora, quando você tem um desequilíbrio crônico, você tem preferência por atuar na lei de dominância. Na lei de dominância. Por que isso? Porque quando você começa a ter um padrão de desequilíbrio, o que desequilibra primeiro, né? Um elemento e os outros vão começar a entrar em desequilíbrio. Então, quais são os elementos que entram em desequilíbrio? Por exemplo, né, se você entra em desequilíbrio do fogo, o desequilíbrio do fogo vai começar a consumir mais a madeira e gerar mais terra. Então, o princípio do desequilíbrio se dá na lei de geração. E quando nós já chegamos na lei de dominância, por exemplo, o desequilíbrio do fogo já está interferindo na água e no metal, aí nós já temos uma cronicidade. Tá? Isso, então, permite com que nós possamos entender de prognóstico. Então, se você pega um paciente que ele tem um padrão de desequilíbrio em um elemento e o comprometimento dele está no anterior também e no posterior, perfeito, você tem um quadro agudo de fácil resolução. Então, o prognóstico desse paciente vai ser mais rápido. Agora, se você vai atender um paciente, ele tem um padrão de desequilíbrio em um elemento e esse elemento, por exemplo, o fogo, já compromete a água e o metal, né, nós temos então um comprometimento mais crônico. Então o prognóstico desse paciente ele é mais lento. Então você tem que entender e conversar isso com o seu paciente para não gerar uma expectativa errada com ele com relação ao tratamento, acreditando que em 1, 2, 3 sessões o problema dele vai ser corrigido. E nem sempre será. Tá? Precisará de mais sessões para corrigir um padrão de desequilíbrio que já movimentou muito aqui o pentagrama. Perfeito! Isso é claro para vocês? Tá? Faz sentido isso para vocês ou não? Show! E isso, então, vai nos permitir entrar na questão de tonificação e sedação de uma maneira mais específica, tá? Por exemplo, se nós temos, né, um paciente aqui que apresenta, né, um quadro de uma patologia, por exemplo, como dor lombar, né? O paciente tem dor lombar, você avaliou esse paciente e ele está tendo um consumo da energia ancestral, tá? Basicamente, você olha lá, ele só tem um frio interno que está consumindo energia ancestral, ele não tem mais nenhum desequilíbrio energético, tá? Situação hipotética, porque geralmente isso não vai aparecer dessa forma. O paciente vai vir com vários desequilíbrios, tá? Mas em hipótese, para ficar claro e didático para vocês aqui entenderem, tá? O paciente chegou com dor lombar e ele tem apenas um desequilíbrio por frio que mostra uma insuficiência da energia ancestral, tá? Então, se esse paciente tem frio, quais são os melhores pontos para tonificação e sedação? Tá? Olha só o que eu estou falando, porque nós temos que entender que ponto sozinho não faz milagres. Tá? Eu bato nessa tecla aqui praticamente diariamente aqui no Instagram. Tá? Inclusive, quando faço as dicas de pontos, né? Dica de ponto é uma dica para você entender como aquele ponto funciona e como você pode usar ele em conjunto em uma linha terapêutica no seu paciente. Perfeito? Então, é isso que nós precisamos entender. Tá? Então, quais pontos nós podemos pensar em tonificação e sedação? Para isso, eu recorro aos pontos Shu antigos. E os Shu antigos, eles têm regras. Tá? Os pontos Shu antigos, eles são tabelados. Então, você não precisa decorar isso. Atrás de cada atlas, tá? Você tem, eu tenho até um atlas fácil aqui. Em cada atlas, você vai ter esses pontos aqui, específicos, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o atlas da Cláudia Fox, tá? Nas primeiras ou nas últimas páginas dele, ele vai ter aqui os pontos Shu antigos, tá? Deixa eu só achar aqui para vocês, para ficar fácil de demonstrar.
Tá? E então, esses pontos, eles são tabelados. Você não precisa decorar esses pontos para ter certeza, né, de quais pontos você vai utilizar. É lógico que com o passar do tempo, quanto mais você for utilizando, mais você vai pegando o ritmo desses pontos, tá? E vai decorando eles. Cada Atlas... Aqui, achei. Aqui, ó. Na contracapa do Atlas da Cláudia Fox, nós temos aqui a tabela de todos os pontos principais, né, de tonificação e sedação. Então aqui, ó, nós temos os pontos poço ou ponto TIM, ponto fonte ou ponto IN, ponto corrente ou ponto CHU, ponto rio ou ponto KING, ou ponto mar, ponto RE, tá? Ou RO, a pronúncia certa. Então tem eles todos aqui, então você não precisa decorar. Mas por regras, esses pontos CHU antigos, eles são jogados no pentagrama da seguinte forma. Os pontos dos órgãos, eles vão começar no elemento madeira. E o ponto das vísceras vão começar no elemento metal. Sempre você vai jogar esses 5 pontos, tá? Esses 5 pontos antigos, tá? Dentro do pentagrama no sentido horário. Os pontos CHU antigos do órgão, ele começa no elemento madeira. Os pontos CHU antigos das vísceras começam a serem jogados no pentagrama através do elemento metal. Perfeito? Então essa é a regra básica dos pontos CHU antigos. Tá? Então, você vai utilizar dessa forma. Então, se nós temos um comprometimento, tá, hipotético de um paciente com desequilíbrio do elemento água, então ele tem o rim e a bexiga comprometida. Então, para tonificar ou sedar, você pode utilizar os pontos CHU antigos do rim e da bexiga para fazer esse tratamento. E aí nós vamos aqui, ó, no Atlas da Cláudia e vamos pegar aqui, ó, o rim. Quais são os pontos CHU antigos do rim? Rim é órgão. Órgão começa no elemento madeira. Então nós temos aqui, ó, R1, R2, tá? R3, R7 e R10. Então aqui nós vamos pensar como nós podemos tonificar e sedar o elemento, o órgão rim. Então, o elemento metal gera o rim. Então, o ponto R7 tonifica o rim. O ponto R1, que é o filho, R1, seda o rim. E o ponto R10, que é o ponto do próprio elemento, ele harmoniza. Hoje, né, na nomenclatura, nem se fala mais em sedação, né? Fala-se mais em dispersão. Então, às vezes eu ainda uso essa nomenclatura de sedação, porque tem alguns autores que trazem como sedação. A maioria do tempo nós falamos como sedação, mas seria tonificação e dispersão. Tá? Então, só para irmos adequando as traduções mais corretas, né? Porque acho que o conhecimento ele evolui a cada dia. Então, a cada dia que nós geramos mais conhecimento, fica mais fácil, mais simples de compreender a medicina chinesa como um todo. Tá? Se vocês entenderam aqui a parte de tonificação e sedação, então o R7 vai tonificar, o R1 vai sedar ou dispersar, né? E o ponto R10 vai harmonizar a energia do rim. Então, se o seu paciente está com um excesso de energia do rim, você pode usar o R1 para dispersar. Se o seu paciente está com a deficiência do rim, você pode usar o R7. Ah, professor, eu não consegui saber qual que é, se está em excesso ou se está em deficiência. O que eu posso fazer? Usa a harmonização. Pode usar o R10. Show? Perfeito? Aí, para ir dando seguimento ao tratamento, a partir daí vamos escolhendo os outros pontos de acordo com o caso específico. Exatamente. Aí você pode associar vaso maravilhoso, aí você pode associar o da bexiga, tá? Então vamos lá, vamos fazer o da bexiga também? Bexiga. Quais são os pontos CHU antigos da bexiga? Ó, bexiga já é víscera, então começa no elemento metal. Então, bexiga 67, bexiga 66, bexiga 65... bexiga 60, bexiga 60, né? E bexiga 40. São os pontos CHU antigos da bexiga. Então, se você quer
tonificar, tá? Então, se você quiser tonificar o elemento água pelos pontos da bexiga, você vai utilizar o ponto bexiga 67 para tonificar, porque é o ponto mãe do elemento água. Se você quiser sedar, você vai usar o bexiga 65. E se você quiser harmonizar, o bexiga 66, que é o próprio ponto do elemento. Ficou fácil para entender a forma melhor para você fazer tonificação e sedação? Que eu ainda vou entrar nos casos mais complexos aqui para vocês entenderem de uma vez por todas isso. E utilizar na prática clínica de vocês para ter os melhores resultados. Porque essa é uma das teorias mais complexas de se entender, tá? Que gera muita confusão, mas que tem resultados fantásticos. Por isso que eu gosto de trazer isso aqui para vocês da forma mais simples para que vocês possam entender. Tá? Porque isso aqui fez muita diferença nos meus atendimentos. Para quem é do curso de acupuntura na inteligência emocional e sabe o quanto eu utilizo isso aqui, inclusive na formatação de toda a linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional. Porque é isso aqui que vai fazer a diferença nos resultados, inclusive das dessensibilizações. Show? Professor, o que seria um paciente com deficiência do elemento madeira? Porque o excesso é raiva e irritabilidade. E a deficiência? Olha, a deficiência do elemento madeira, né? Por exemplo, um excesso de fogo consumindo a madeira pode gerar insônia. Por quê? Porque o fígado não tem energia para atrair o sangue à noite para trazer o processo de sono. Então pode ser insônia, pode ser apatia, tá? Falta de energia, porque não tem energia circulando no livre fluxo de energia em todas as direções. Então são essas características. Tá? Então tudo vai depender. Um paciente indeciso que está consumindo a energia da madeira, em especial da vesícula biliar. Tudo isso são questões de deficiência. Show? Perfeito? Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender que nós podemos ir mais longe nisso aqui ainda. Isso aqui é uma história real que aconteceu comigo. Posso usar os pontos do rim e da bexiga juntos? Deve. Se o seu paciente está com desequilíbrio do elemento água, você tem que usar os dois juntos mesmo. Sim? Esses pontos não serão sozinhos. Tá? Você vai associar ele com um vaso maravilhoso. Você vai associar ele com um ponto de tratamento. Você vai usar eles com os pontos Shu dorsais. Você pode usar eles com os pontos Mu. Tem uma infinidade de formas como você pode utilizar isso para você ter os melhores resultados. E aqui eu estou entrando em questões técnicas da medicina tradicional chinesa. Questões de medicina tradicional chinesa raiz. Tá? Às vezes parece, né, que a forma como eu trago aqui as discussões de casos clínicos, né, elas são um pouco mais modernas, mas não são. Elas estão voltadas para aquilo que tem todo o processo dentro da linha terapêutica que os chineses utilizam. Que eu acompanhei, que eu vi. Tá? Então, eu busco tratar dentro do fundamento da medicina tradicional chinesa. Lógico que unindo todo o conhecimento da medicina tradicional chinesa, aqueles conhecimentos mais básicos da medicina chinesa, principalmente de fisiologia energética, associado com o quê? Associado com todo o conhecimento da neurociência. Porque aí é onde fica ainda mais incrível. Hoje nós já temos pesquisas que mostram diversos fatores que a acupuntura fala há milhares de anos. Então, quando nós associamos esses dois conhecimentos, o básico da medicina chinesa com a neurociência, que hoje nós já sabemos a interferência, né, do porquê utilizar um ponto lá da bexiga, um ponto da vesícula biliar, que vai melhorar a visão, por exemplo, o vesícula biliar 39, o bexiga 67, que mostra que tem uma ativação lá na região occipital que coordena a visão, que isso foi demonstrado através de ressonância magnética neurofuncional, que mostrava que colocava a agulha nesses pontos
luz e melhorava o aporte sanguíneo na região específica da visão. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Tá vendo o quanto a acupuntura, ela bem estruturada, ela vai ter os melhores resultados? Faz sentido isso para vocês? Para quem tem diabetes tipo 2, quais pontos posso usar para melhor resultado? Érica, eu tenho uma aula específica sobre diabetes. Uma aula que eu passo para vocês todo o conteúdo que eu tive dentro do meu estágio que eu fiz lá dentro da universidade de Beijing, na China. Tá? Se você tiver interesse nessa aula sobre diabetes, me mande um direct que eu te mando essa aula depois. Tá? Olha só, a Ivana falando, professor, eu usava o R1 para deficiência do rim. Então, você pode usar o R1 para deficiência do rim, só que você vai utilizar ele aumentando a energia. Como? Não com agulha. Você vai usar ele com moxa, porque você vai dar calor ali para o ponto R1. Show? Olha o quanto, se você entende o processo, o quanto abre um leque de oportunidades de tratamento para você. Porque se você utilizar um paciente que tem excesso do elemento água, você usar agulha em R1, o paciente pode ter uma piora no quadro clínico. Mas se você usa moxa, ele tem uma melhora. Olha quanto entender a técnica por trás vai fazer com que você eleve o seu nível de acupuntura. Olha a Heloísa falando. Aula fantástica sobre diabetes. É uma aula que eu passo para vocês, o conteúdo que eu tive na China. Me mande um direct quem quiser aula de diabetes, que eu mando o link para vocês assistirem. Tá? Então, isso aqui a gente pode ir muito mais longe que eu estava falando, que é a respeito de uma questão muito específica que eu deixava de utilizar. Tá? Professor, R1 com moxa é maravilhoso. Exatamente. Professor, alergia de pele está ligada ao pulmão? Exatamente. Tá? O padrão de desequilíbrio base da alergia, eu tenho uma aula só sobre alergias também. Se você quiser, depois me chama no direct que eu te mando. Tá? O desequilíbrio base de uma alergia é o elemento metal. Só que nós temos que entender que o elemento fogo pode estar interferindo no metal, o elemento terra pode estar interferindo no metal, o elemento água pode estar interferindo no metal e o elemento madeira pode estar interferindo no metal. Tá? Então entenda isso, porque isso faz toda a diferença. Tá? Professor, aprendi que para tonificar o rim, sedar R3 e BP3 tonificar, R7 e P8. O que acha? Nossa, que salada mista. Tá vendo tanto que fica mais difícil? Que é o básico. Tonificar rim. Você pode usar o R7, sedar R1. Se você quiser diminuir a energia da água também, você pode usar o R3. E se você quiser R2, porque ele joga água. Show? Ó, quero todas as aulas. Tem que me pedir no direct, senão eu não lembro de mandar, tá? Eu não consigo lembrar aqui depois para mandar. A pessoa que tem o pé cheio de bolhas com líquidos e algumas até amarela, pode ser metal? Olha só, é o que eu acabei de falar. Isso parece ser uma desidrose, é um desequilíbrio do metal. Só que tem outros elementos associados. Se tem algumas com líquido amarelado, tem processo inflamatório, então isso mostra um desequilíbrio do fogo. Se está no pé, já tem um comprometimento da água, então nos mostra um comprometimento crônico. Então você vai entendendo que isso aqui é dinâmico, o tempo inteiro interferindo diretamente. Tá? Meu marido estava com dor lombar, entre outras avaliações, usei Motion R1 e varredura em Beichu. Maravilha! Professor, uma pessoa diabética, fumante com labirintite, pode ser tratada com acupuntura? Pode, por que não? Busque reequilibrar os padrões de desequilíbrios dele, com certeza. Tá? Eu tenho aula só sobre diabetes. Sem quem quiser aula de diabetes, me mande no direct depois. Aí, ó, é desidrose mesmo. Show? Então, pessoal, vamos abrir a nossa mente. Vamos parar de querer tratar patologias com pontos específicos.
Tá? Ponto para dor lombar, R3 para todo mundo. Não vai funcionar. Façam análise dessa dor lombar, porque esse paciente pode ter uma dor lombar por excesso de fogo que está consumindo a água. Então você tem que sedar o fogo dele. E aí você pode sedar o fogo usando o ponto R2, que joga a água no fogo. Você pode sedar o fogo usando o ponto R3. E aí muda todo o tratamento para o paciente. Tá? Renner, se a pessoa tiver incontinência urinária, pode usar os pontos do rim? Rim e bexiga devem ser utilizados. Vai depender dos padrões de desequilíbrios dele. Pode sim. Por que não? Pode. Pode e deve. Pode e deve. Show? Então, vamos abrir a mente para um leque de tratamentos. Um leque de tratamentos. Tá? Olha aí, pessoa com dor lombar e com deficiência de rim. Posso usar a ventosa para sedar a dor? Olha só, não compliquem as coisas. Não compliquem as coisas. Tá? Vamos pensar o básico. Se a pessoa tem deficiência do rim, você pode usar as ventosas para tonificar o rim. Vai depender da forma como você vai utilizar. A ventosa você pode usar ela em flash para trazer energia, trazer sangue para a região. Tá? E isso vai melhorar o aporte de sangue, o aporte de energia na região lombar, melhorar a deficiência de rim e o paciente melhorar a dor. Você pode associar também a craniopuntura, que tem resultados fantásticos para a dor, para melhorar a dor do seu paciente e fidelizar esse paciente. A pessoa que mencionei tem pavor de agulhas. O que fazer? Temos inúmeras técnicas. Stipper, laser, tudo. Stipper, laser, tudo. Tá? Evana, já tem data para a turma de acupuntura emocional? Não. Só ano que vem. Somente o ano que vem. Não temos data. Tá? Não temos data. Se você tem interesse, me chama no direct que eu coloco na lista de espera para você ser avisado, porque não temos data. Senão você vai perder novamente. Tá? Resultado, do irmão que estava com dor lombar, tomou um medicamento uma semana e continuou com dor. O meu marido com R1, pontos beixus e moxa, ficou bom em 2 dias após a aplicação. Isso é acupuntura. Isso é acupuntura. Se você trabalhar a parte emocional do seu paciente, você ainda previne a dor lombar desse paciente. Porque se ele já tem dor lombar, ele tem uma predisposição a ter dor lombar. E ele tem uma predisposição a ter dor lombar por conta de quê? Por conta de uma questão emocional, por conta de um temperamento dele, que pode ser por medo e insegurança, pode ser por ansiedade, pode ser por preocupação, pode ser por frustração, pode ser por insatisfação. O que você vai fazer? Fazer uma análise, ver qual que é a parte emocional do temperamento dele e traçar uma linha terapêutica de dessensibilização dessas emoções através do que eu chamo de acupuntura na inteligência emocional. Show? Se você tem interesse em fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional, que eu falo que é a cereja do bolo da acupuntura, me chama no direct que eu te coloco na lista de espera. Tá? E aí, então, além de tudo isso aqui, tá? Então, olha só recapitulando, antes de eu entrar para essa outra parte aqui, final, se você tem um desequilíbrio da água, você pode usar R10 e bexiga 66 para normalizar. Você pode usar R7 e bexiga 67 para tonificar. Você pode usar R1 e bexiga 65 para sedar ou dispersar. Você pode usar R2 e bexiga 60 para, em contradominância, dispersar. Você pode usar R3 e bexiga 60 para tonificar também. Usando tanto a terapia, ou tanto as leis de geração quanto as leis de dominância. Perfeito? Isso, o básico. Olha a infinidade de possibilidades de pontos que você pode utilizar para o seu paciente e nós ficamos presos apenas naqueles pontos básicos, tá? Não ficaremos mais presos nos pontos básicos. Além de tudo isso, você pode associar com vaso maravilhoso, com craniopuntura, com ponto de tratamento, com pontos beixus, com pontos chu dorsais, né? Ou com pontos mo. Tá? Então, vamos entender, vamos abrir a nossa mente para um tratamento muito mais amplo com a acupuntura para os seus pacientes. Assim você terá os melhores resultados, assim você vai ter pacientes fidelizados, assim você vai ter pacientes
que voltam para suas sessões de acupuntura, que te indicam para mais pessoas. Certo? Ó, não precisa anotar, é só raciocinar. Mãe tonifica, filho seda. Avô, ou neto, né? Desculpa. Avô tonifica, neto seda. Joga os pontos no pentagrama e você vai ter os pontos de tonificação e de sedação. Perfeito? Teoria dos pontos Shu-dorsais. Ou Shu-dorsais não, Shu antigos. Tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês, e para abrir ainda a mente de vocês para um leque de tratamentos dentro da acupuntura, e que isso aqui por muito tempo eu fechei meus olhos para esse tipo de tratamento, inclusive lá na China, quando eu estava lá na China, muitos professores falaram sobre essas características e eu, isso aqui lá no Brasil não funciona. Que é fazer o tratamento a respeito das estações do ano. Então, nós temos aqui fogo, verão, terra, interestação, metal, outono, água, inverno, madeira, primavera. Temos as estações do ano, certo? Temos as estações do ano. Sim, ficará salva aqui e no YouTube, tá? Quando eu terminar a aula aqui, eu vou tirar foto do quadro, postar no canal do Acupunturista que está lá no link da minha bio, tá? No Telegram, eu junto com o link para você assistir ela no YouTube depois, tá? Então, vamos entender o processo. Tá? Lá na China, muitos professores falavam, faça o tratamento do seu paciente segundo a estação do ano. E eu, Brasil, moro em Goiânia. Goiânia não tem estação bem definida, não. Goiânia é um período de seca e outro de calor. Seca e calor, não tem, né? Não tem muito o que fazer, tá? Então eu falava, aqui em Goiânia não tem interferência do clima, tá? Isso, tem um planinho de fundo aqui. O Romeuzinho tá dando banho na mãe dele ali. Tá na hora dele dormir, ele fica brigando com o sono agora, aí desse jeito. Tá? O link do Telegram está no link da bio, tá? Bom dia, não pude chegar mais cedo, que pena, vai ficar gravado toda essa aula no YouTube. Sim, vai ficar gravado no YouTube, tá? Essa é uma das aulas mais importantes. Se vocês entenderem isso aqui, eu confesso para vocês que vocês terão um leque de tratamento muito maior, tá? Então, quem puder, ajude no compartilhamento dessa aula, tá? Depois eu vou postar no Instagram, no YouTube, tá? Vai lá e compartilhe com seus colegas essa aula também. Perfeito? Então, aqui, nós temos as estações do ano. E um certo dia, eu fui atender uma paciente, inclusive com fibromialgia, e tudo que eu fazia... Pessoal, eu tentei de tudo. Tentei craniopuntura, não teve resultado. Tentei pontos nó e ponto raiz, não teve resultado. Tendíneo muscular, não teve resultado. Auriculoterapia, eletroestimulação, vasos maravilhosos, nada dava resultado. Tá? Nada disso dava resultado. E aquilo me deixou muito frustrado, realmente. E eu prezo muito pelo resultado dos meus pacientes, então eu comecei a estudar muito aquela paciente. Eu falei, tem alguma coisa errada que eu não estou vendo. Tá? Eu preciso abrir os meus olhos para entender o que está acontecendo com essa paciente, que eu não tenho os resultados com ela. E aí, me veio na mente essa questão de tratar através das estações. E eu, gente, estação aqui em Goiânia não tem interferência. A gente não tem um período bem definido, né? O verão é quente, aqui é quente o tempo inteiro. A interestação é chuvosa. Goiânia chove só em determinada época do ano. É de outubro a março, no máximo, tá? De outubro a março, o resto é seco. Aqui nós passamos mais de 200 dias sem chuva. Então é muito tempo sem chuva, né? Então como que a interestação vai interferir, né? O outono é muito seco, né? O inverno é muito frio, o Goiânia não faz frio mais, tá? A primavera tem muito vento, não tem essa interferência, tá? Aí, ainda bem que estava disposta a tentar várias vezes, muitos desistem do tratamento. Quando o paciente é bem orientado, ele não desiste do tratamento, tá, Kátia?
Por isso que eu bato nessa tecla aqui. Oriente o seu paciente. Não deixe ele frustrado com o tratamento. Não deixe ele pensando que a sessão dele, a causa dele vai resolver em 2, 3 sessões. Explique para ele. Paciente orientado não desiste do tratamento. Tá? Converse com o seu paciente. Explique. Não é milagroso. Né? Se o paciente com hipertensão arterial ele vai tomar remédio pro resto da vida dele. Ele entende isso. Por que ele não pode entender que a acupuntura também às vezes vai ter que ser pro resto da vida dele? Ele precisa entender isso. Tá? A acupuntura é tratamento, a acupuntura não é milagre. Tá? Vamos deixar isso bem claro. A acupuntura é tratamento, a acupuntura não é milagre. Tá? Deixamos isso bem claro. Tá? Então, vamos lá. E essa paciente não melhorava de forma nenhuma. E eu pego então e vou lá e... bateu essa ideia, né? Tratar pela emoção. Fui olhar... pela emoção não, desculpa. Pela estação do ano. Fui olhar. Bingo. Interestação. Pacientes com fibromialgia, vocês podem acompanhar aí. Né? Pacientes com fibromialgia, geralmente eles têm índice de remissão e de exacerbação da patologia. Então, a cada, geralmente, 3 meses, eles têm uma crise de piora. Né? Às vezes não melhora a dor, mas a cada 3 meses ele tem um ciclo de piora, por conta da interferência da interestação. Isso só me caiu essa ficha depois dessa paciente. E eu cheguei e falei, nossa, estamos na interestação, essa paciente desse jeito. Beleza. Vou fazer um tratamento com os SHU antigos, visando a questão emocional. A questão da estação. Tá? A questão da estação. Então, beleza. O elemento terra é baço e estômago. Baço e estômago. Fui lá, então. O baço é órgão. Começa no madeira. Baço 1. Baço 2. Baço 3. Né? Baço 5. E baço 9. Estômago. Estômago, então, é o estômago 44, que começa na víscera. Estômago 43, estômago 41, estômago 38, estômago 41, estômago 43, 41, é estômago 45, né? Tô errando aqui. Estômago 45, estômago 44, estômago 43, estômago 41 e estômago 36. Beleza. Fui lá na minha paciente, falei, vou ver a interferência desses pontos. Fui nessa paciente, falei, vou usar somente os pontos de normalização. Peguei 4 agulhas nela. Estômago 36, baço 3. Bilateral. Hoje o seu tratamento vai ser com 4 agulhas. A paciente melhorou. Por quê? Porque eu estava fazendo harmonização. Eu só queria saber se realmente isso tinha interferência. 4 pontos, a paciente melhorou. 4 pontos, a paciente melhorou. Melhorou, tipo assim, uns 50%. O que ela não melhorava nada, ela melhorou 50%. E eu, meu Deus, isso tem uma efetividade muito grande. Eu não posso deixar de usar isso. E aí, nas próximas sessões, eu comecei a acrescentar. Então, como ela tinha muita estagnação, eu comecei a utilizar os pontos do estômago 45 e baço 5. Para quê? Para diminuir a estagnação da terra. E fui traçando vaso maravilhoso associado com isso, questões emocionais, né, de autocontrole emocional, e a paciente teve uma melhora muito grande. Então, olha o quanto nós podemos abrir a nossa mente para tratamentos, inclusive para pensar a respeito das estações do ano. Tá? VC12 é o ponto alarme, você pode associar ele, mas ele não é dos pontos SHU antigos, onde eu busco fazer tonificação e sedação. Show? A aula ficará gravada aqui no YouTube, tá? Show? Pessoal, essa aula abriu a mente de vocês para um tratamento com acupuntura? Sim ou não? Toda essa linha terapêutica de usar pontos SHU antigos, toda a base da forma como eu utilizo a acupuntura, eu explico ela dentro do curso de acupuntura eficiente.
E dentro do curso de acupuntura eficiente eu tenho aulas explicando tudo sobre pontos Shu antigos. Tá? Se você tiver interesse em fazer o curso de acupuntura eficiente, que ele é um aprimoramento de tudo que você viu na pós-graduação, da forma como eu utilizo para tratar os meus pacientes. Como bônus tem auriculoterapia, craniopuntura, moxa, tem Rio do Uraco, diagnóstico, tudo isso, tá? O Rio do Uraco eu ensino como faz diagnóstico e tratamento. Você pode me chamar no direct, que eu tenho uma condição especial para você entrar ainda esse ano, tá? Um desconto especial para você. Quem quiser o curso de acupuntura na inteligência emocional, estão com as inscrições encerradas, mas se você quiser, tiver interesse, abriremos uma turma o ano que vem, tá? Me chame no direct, eu te coloco na lista de espera. E para quem quiser aí aula sobre diabetes, tá? Ou alergias, que foi o que eu prometi para vocês, me mande um direct que eu te mando a aula também. Beleza? Às vezes eu demoro um pouquinho, que eu vou fazer alguns atendimentos agora pela manhã ainda, tá? Mas eu vou tentar responder todo mundo durante o dia de hoje também. Beleza? Ajude no compartilhamento dessa aula, se essa aula fez sentido para você, se essa aula explodiu a sua mente de alguma forma, eu tenho certeza que essa foi uma das aulas mais importantes que eu já fiz aqui dentro do Café com Acupuntura em termos técnicos, de tratamento técnico com a acupuntura, tá? Então, se isso fez sentido para você, ajude no compartilhamento, compartilhe com seus colegas acupunturistas e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes, de mãos dadas somos imbatíveis. Um grande abraço, um excelente dia. Vou ali ajudar a mãe do Romeuzinho a acalmar essa criança e qualquer coisa estou sempre à disposição. Um excelente final de semana. Terça-feira que vem estou de volta. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.